Você pode não gostar, você pode não amar, você pode não conhecer, mas é inegável que a arquitetura barroca, ela é muito conhecida. Não tem quem não conheça a arquitetura barroca, pelo menos de nome, né, se conhece ela, e até hoje ela influencia tanto nas artes quanto na própria arquitetura do mundo inteiro. Olá, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a arquitetura barroca. Não tem como falar sobre a arquitetura barroca sem falar um pouco, pelo menos, da arte, quais as influências que tal movimento teve em cada tipo de arte, né? Então, hoje especificamente falando da arquitetura barroca, e também principalmente mencionar qual é o contexto que vivia aquela época, aquele povo, a Europa principalmente, que é de lá que vem a arquitetura barroca, o que estava se vivenciando aquele povo e por que ela tomou as proporções que tomou, por que ela tem as características que tem e o que sobrou dela de legado para os futuros movimentos e o que a gente consegue levar até hoje, partindo lá daquela época da arquitetura barroca. Então, para contextualizar a arquitetura barroca, a arte barroca, vamos começar falando da arte barroca, né? Sendo que a arquitetura é uma das artes, né? Então, é claro que ela tem influência e elas andam juntas, né? Quando a gente tem um movimento de arte, a arquitetura, que é uma das artes, ela também segue essa tendência. E a tendência a arquitetura barroca, a arte barroca, ela surgiu ali depois do século XV, né, ali entre o século XVI, e ela foi até o século XVIII. Então, como contexto, a gente tinha uma Europa toda zoada, digamos assim, porque ela tinha a arte barroca, ela vem depois do Renascimento, e o Renascimento ele foi uma chavezinha, uma mudança na sociedade mesmo, que alterou completamente a forma que as pessoas viam tudo, não só a arte, mas tudo, né? Então, os renascentistas, os cientistas, né, que eles surgiram muito dessa época. A gente tirou o centro do mundo de Deus, né, o teocentrismo, e passou para o antropocentrismo, então isso mudou muita coisa. E o barroco, ele vem depois dessa época, e depois da época também que, né, a gente, ali no século XIV, a gente teve as grandes navegações, ou seja, a descoberta do Novo Mundo, né, a África e as Américas. Então, os horizontes de todo mundo estavam se mudando muito, estavam se abrindo. Então, imagina a loucura que não era a cabeça desses homens dessa época, né, da época do barroco. E aí foi no Renascimento também que a gente teve a reforma protestante. Então, querendo ou não, com essa ideia, já era uma ideia da sociedade mesmo. As pessoas, elas estavam mudando somente para que o ser humano fosse o centro do universo, né, do conhecimento mesmo. Então, muita coisa mudou, entre elas. A gente teve aí o estopim 1517, século XIV, né? A reforma protestante, né? Com o manifesto, aliás, de Martinho Lutero. Ele era católico, era um monge católico, né? E ele também nem queria sair da Igreja Católica, mas acabou que ele foi excomungado, né? E dali surgiu a reforma protestante. Na época da arte barroca, do movimento barroco, o protestantismo ele estava se alastrando muito, muito rápido, muito forte em toda a Europa. Então, foi muito fácil, digamos assim, né? Claro que não é fácil lutar contra a igreja, mas foi muito fácil se alastrar a ideia do protestantismo, principalmente porque ele teve muito apoio popular, muito apoio dos novos ricos, né, que os comerciantes. Então, com isso, a igreja começou a perder muita força. Então, é aí que surge o barroco. O barroco é uma contra-reforma, né, é uma forma da igreja tomar o poder de volta para si. Então, a igreja, ela precisava se reestabelecer e, querendo ou não, a gente já tinha ali no Renascimento, que a gente começou com essa ideia de patrocínio, né? A gente chama de os mecenas, que eram nada mais são do que os patrocinadores das artes. E a Igreja Católica, ela precisou, nessa época do Barroco, ela entrou forte como uma grande mecena da arte. E isso é óbvio que impactou no que a
a igreja queria passar, né? Então a igreja católica, ela queria repassar, né, esses valores católicos da fé, ensinamentos também. Então ela se tornou a grande mecena dessa época aí. Então ela contratou muitos artistas, entre eles os arquitetos, para que eles demonstrassem a grandiosidade da fé católica, da igreja católica. Na arquitetura isso é muito mais visível, né? Porque o que mais chama atenção na arquitetura barroca é justamente o luxo, né? Aqueles detalhes. Então, tu mostrando isso pro teu público, né? Pro grande povo, tu ainda diria que, olha só, eu tenho poder, eu sou a igreja, mas eu ainda tenho poder, eu tenho muitos fiéis. Inclusive, mostrando, né, nessas imagens, nas esculturas, o que era o inferno também, né? Para, de certa forma, de uma outra forma, se não ganhar pelo amor, ganharia pela dor, né? Mostrando que, ó, se você não seguir a fé católica, você está condenado ao inferno. Então, eu tenho que mostrar como é que esse inferno, quão infernal esse inferno é. Então, a gente tem muitas obras mostrando também essa parte sacra, né? Digamos assim, mas que seria a parte ruim, o lado ruim. Então, outras questões que estavam acontecendo ali na Europa, nesse contexto aí que surgiu o barroco, seria que as crises econômicas, né? Como eu falei, imagina a mente desse pessoal que vivia nessa época, né? A instabilidade que se vivia, não se sabe muito bem para onde que a gente vai, o que está acontecendo. As pessoas, elas não sabiam ler. Não todas, né? E era muito difícil, a gente já tinha a invenção da prensa, então ali perto da Reforma Protestante, inclusive a Reforma Protestante tomou a proporção que tomou justamente pela invenção da prensa, né? Porque aí a prensa, o que antes a gente tinha que depender de monges católicos, né, para fazer, os copistas, para fazer, escrever tudo, sobre tudo, principalmente a Bíblia. Hoje não, naquela época depois da prensa, eles começaram a imprimir, prensar, né, muito mais rápido, então isso poderia panfletar qualquer coisa, qualquer ideia. Nessa época isso já era bem forte, então eles usaram bastante disso, né? Então a mente dessas pessoas era diferente de um século atrás. Então isso gerou muita instabilidade. E aí existiam muitas crises, a gente teve muita crise econômica nessa época. Então a arquitetura justamente ela mostra um pouco desse contraste entre opulência e precariedade, né? Apesar de ser muito grande, muito belo, ainda também tinha puxado um pouquinho da parte simples. Também que estava muito no contexto, que nem eu falei, né, no começo do vídeo. Depois nessa época, isso é posterior às grandes navegações, então as pessoas começaram a conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, então ter esse intercâmbio cultural, isso trouxe e também trouxe muita influência de outros povos, de outras culturas, principalmente para a arte, mas principalmente para a arquitetura. Isso, obviamente, mudou muito da arquitetura anterior, tanto a renascentista quanto a gótica anterior ainda. Então, isso foi um grande marco também da arquitetura barroca. Então, a grande importância da arquitetura barroca pra gente é principalmente a inovação e a criatividade. Então, justamente pela forma de pensar, a nova forma de pensar do ser humano, muito mais abrangente, pensando muito mais cientificamente, inclusive, trouxe essa possibilidade de inovar mais, principalmente em técnicas arquitetônicas, né? O como construir. Então, o que antes a gente não conseguiria construir, hoje a gente consegue, também trazido de outras culturas, né? Algo que surgiu lá na época do Renascimento foi o projeto arquitetônico. Até então não se pensava dessa forma como projeto. E ali no Renascimento, a partir do Renascimento, a gente já começou a pensar em projeto arquitetônico. Então, isso também já tá inerente à importância da arquitetura barroca. Algo que também traz muita importância a essa arquitetura é que a arquitetura, desde sempre e ainda hoje, ela é uma expressão de poder e de espiritualidade, né? Então, se tu é um recém-chegado rei ou um imperador, o que tu vai fazer? Tu quer construir um grande palácio para mostrar o teu poder, para mostrar a tua influência. É a mesma coisa com a igreja. Então, através
do tamanho das coisas, das proporções das coisas, do luxo das coisas, a gente podia mostrar a força que eu tinha em relação aí aos demais poderes, né? A burguesia, por exemplo, que tinha tomado muita força, né, ali na época do Renascimento. Então, era uma forma de mostrar a sua grandiosidade. A terceira coisa que eu considero muito importante da arquitetura barroca é que a beleza dela. Você pode... Hoje em dia a gente foi desacostumado a ver a beleza, a gente não consegue mais muito bem enxergar a beleza, porque foi distorcido. Mas é inegável que se tu chegar em algum lugar, ou ver uma escultura, ou pintura, ou inclusive ver alguma arquitetura barroca, é inegável que tu vai ficar boquiaberto, porque realmente é algo impressionante, é lindo. Isso é beleza. Então, a beleza da arquitetura, porque a beleza está nos detalhes, a beleza, nessa época do movimento barroco, ela é inerente a ela, porque os detalhes são realmente pensados, cada detalhezinho, e muitos detalhes, né? O barroco, quando você pensa em barroco, você pensa numa algo até poluído de tanta informação, né? Então, isso também é inerente à beleza, porque tudo foi feito com um propósito para ser belo, para ser contemplado, para contar uma história. Então, as principais características da arquitetura barroca seria a exuberância, os detalhes, o movimento, a dramaticidade. Então, tudo isso a gente consegue ver numa obra barroca, né? O que a gente tem de mais significativo de arquitetura barroca? A Basílica de São Pedro, que ela é muito conhecida, a Basílica, ela fica em Roma, né, no Vaticano. O Palácio de Versalhes também é uma obra super significativa desse movimento do barroco. Então, quais são os elementos que a gente tem muito presentes também na arquitetura barroca? São as curvas e as contras-curvas, justamente para mostrar esse movimento da arquitetura. Os elementos decorativos, as ornamentações, então você vai ver muito esculturas na própria arquitetura, incorporada à arquitetura, muita pintura, muitos elementos decorativos, né? Adornos, muitos adornos. Então isso é uma das características de elementos desse tipo de arquitetura. E o uso de cores vibrantes, justamente para ter esse contraste. Quando você vai ver uma pintura barroca, a pintura barroca ela tem como elementos a dramaticidade, a luz e sombra. Então essa dramaticidade ela é dada como... Normalmente numa pintura barroca você vai ter um elemento central, digamos assim, e uma luz direta nesse elemento central, e muito provavelmente o fundo vai estar bem menos destacado, inclusive com sombra. Então a gente tem vários tipos de obras de arte dessa forma, que a gente consegue já bater o olho e ver que é uma pintura barroca. Inclusive, tanto para qualquer arte barroca, né? Tanto pintura, escultura e arquitetura, música, enfim, não é só sacra, tá? Não é só arte sacra. Apesar dela ter sido a maior influência foi nesse meio religioso, justamente porque veio daqui, né? Veio de dentro da igreja, mas ele extrapolou os limites da igreja, e também temos arte barroca secular. Então a gente consegue ver esses mesmos elementos em artes que não são da igreja. Não estão mostrando alguma passagem bíblica, ou então não é uma igreja, uma basílica, nada disso. É alguma arte sacra, porque esses elementos foram trazidos também dessa época, né? O pessoal que estava fazendo a arte sacra também estava fazendo retratos, fazendo outro tipo de arte, mas com essas características, dramaticidade, principalmente luz e sombra, perspectiva, que já veio lá do Renascimento, a dualidade. Então tu vai ter por exemplo, você vai ter dois personagens, um tá com a cara lá centrado e o outro tá desesperado. Então é uma dualidade, justamente para mostrar esses dois lados, o céu e o inferno, né, como a gente falou antes. Então os arquitetos que tiveram maior influência nessa época seria Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, os dois, ambos italianos, né? Foi dali que surgiu a arquitetura barroca, a arte barroca, que veio ali, né, da parte de Roma, da Itália. Então esse núcleo ali que gerou, foi dali que influenciou, claro, toda a Europa, mas foi dali que nasceu a arte barroca. Uma das características também, não só
da pintura, mas na arquitetura também, é esse uso de luz. Então, na arquitetura, esse ponto focal em algum ou alguns personagens, ou uma situação, né, uma ambientação, e na arquitetura com vitrais, né, porque na época gótica ali a gente já começou a ter o vislumbre de algumas técnicas arquitetônicas que nos possibilitavam ter maiores aberturas, o que poderia ter janelas muito maiores, né, foi aí o começo dos vitrais e tudo mais, e aí passamos Renascimento também, uso bastante de luzes, e justamente no Barroco, que isso foi só evoluindo, né, a gente tinha mais ainda esse atracado nas características do Barroco, esse uso da luz para enfatizar o que fosse necessário. No caso do prédio a ser construído, o que ele fosse ser como centro, né? O que a gente pode tirar de legado dessa arquitetura e trazer tanto para os próximos movimentos, quanto até a gente pode tirar até para hoje? A primeira coisa que realmente tomou esse boom, né, da arte sacra. Ela foi a intenção, e a intenção serviu, né, serviu exatamente para isso e deu certo. Então a arte sacra teve muito mais importância. Hoje a gente tem tantas obras de arte arquitetônicas também pra gente olhar, graças a esse movimento que foi dado com a Contra-Reforma da Igreja Católica, justamente porque foi intencional. O segundo legado, assim, seria o desenvolvimento de novos estilos arquitetônicos. Então muita coisa derivou e ainda deriva dessa parte do Barroco. A gente pode tomar partido da arquitetura barroca, inclusive hoje em dia, né? Mas os estilos que vieram depois, né, o rococó, o neoclássico ainda depois, ele tomou muito da arte barroca como algumas características para levar para os seus novos movimentos, né? Então foi só evoluindo esse tipo de arte. E o que eu acho muito legal, que já tinha antes nos outros movimentos, mas ele se intensificou ainda mais com a arquitetura barroca, com a arte barroca, é essa integração de artes. Então, numa construção, numa arquitetura barroca, a gente consegue ver pintura, a gente consegue ver escultura, e essa integração, ela das artes plásticas, ela é muito legal. Isso eleva ainda mais o nível de beleza, que é o que, no final das contas, é o que acaba importando, né, na nossa área. E aí essa arte, a arquitetura, ela influenciou o mundo inteiro. A gente já tinha passado pelas grandes descobertas, né, África, as Américas, aliás. Então, com esse intercâmbio que tivemos dos povos, a gente também trouxe o Barroco, claro, tardiamente, como tudo. A gente trouxe também o Barroco lá da Europa aqui para o Brasil. A gente tem a arquitetura barroca brasileira, que ela é muito legal, muito, muito rica. Claro que com suas próprias características. Isso dá um vídeo só para a arquitetura barroca brasileira, porque ela incorporou uma arquitetura europeia, trouxe para cá, e claro que ela colocou o seu tempero, né? Então hoje a gente tem uma arquitetura barroca bem diferente. Inclusive, nos outros países também a gente tem essa influência um pouco diferente, né? Toda a arte barroca, ela é diferente em diferentes países. A arquitetura barroca na Inglaterra não é a mesma do que da Itália, que não é a mesma da França, não é daqueles países altos. Por quê? Porque, por exemplo, a Inglaterra, ela teve muito mais influência da Reforma Protestante do que a Itália, por exemplo. Então é óbvio que isso teve um reflexo nas artes. Então a gente tem essa pouca diferença. Imagina num outro país, em outro continente bem diferente, um país novo, né, que estava se formando, que é o Brasil. É claro que ele veio muito tardiamente e veio diferente, com suas próprias características. Então é isso, um pouquinho sobre a arquitetura barroca. Claro que não dá pra falar tudo num vídeo só, é bastante coisa, mas isso é também um convite para vocês irem mais atrás, irem a fundo sobre esse assunto. A arquitetura barroca, assim como de outros movimentos, a arquitetura ela é muito vasta, é muito legal, então a gente pode tirar partido de muita coisa e ver realmente, olhando para trás, a gente consegue ver a riqueza da evolução, né, de diferentes áreas. A arquitetura, eu estou detalhando aqui, né, a arquitetura, mas de qualquer outra área. E a gente pode trazer hoje, resgatar mesmo o que era bom e refazer o que não era tão bom assim.
Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!